consciente que um dia não mais andou. Era um caboclo decente que um acidente tombou. Pelo que os outros me contam, era um caboclo espigado, media terras, plantava, vivia lida de gado. Gostava de uma viola, cantava modas caipiras e divertia os amigos e até dançava catira. Fazia longas viagens e numa dessas viagens meu jovem pai se feriu e foi ficando entrevado e numa cama caiu. E eu fui crescendo ao seu lado, igual pequeno aprendiz. Meu pai sofria calado, mas era um homem feliz. E foi assim que aprendi o que o Santo Livro diz: que ter problemas na vida não é ter vida infeliz. Que ter problemas na vida não é ter vida infeliz. De minha mãe eu me lembro que um dia não mais andou. Foi um martírio bem longo, porém jamais reclamou. Pelo que os outros me dizem, fora uma jovem faceira, trazia um riso no rosto, jeito de moça mineira. Casou com José Fernando e se chamava Divina e se tornou costureira e era muito igrejeira. Puxava longas conversas, rezava muito e sonhava. Passou o tempo e nem viu, também ficou entrevada e a dor também a feriu. Fiquei mais padre ao seu lado, me fui fazendo aprendiz numa cadeira de rodas. Ela sorria feliz. E foi assim que aprendi e não esqueço jamais. Eu tive pais entrevados, mas o meu lar tinha paz. Eu tive pais entrevados. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje quero trabalhar com vocês sobre um tema, um assunto bem controvertido que deixou muita gente, muitos filósofos, psicólogos, teólogos, até sociólogos emitirem várias hipóteses, porém não deram uma resposta satisfatória. Ao mesmo tempo, esse assunto que eu gostaria de abordar com vocês deixou também muita gente descobrir a presença de Deus nas vidas dessas pessoas. Mas outras pessoas também, esse assunto
deixou com que elas fiquem revoltadas contra Deus. É justamente o assunto do sofrimento. E eu vou abordar esse sofrimento, o assunto do sofrimento, me apoiando, me espelhando no grande personagem bíblico que todos nós conhecemos, chamado Jó. Então, a grande questão é a seguinte: o que é o sofrimento? De onde veio o sofrimento? Será que o sofrimento é um castigo de Deus para o homem? E vamos ver como, a partir de Jó, essa pergunta foi respondida. Então, irmãos, irmãs, depois de várias hipóteses que foram emitidas e nos apoiando nas Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Jó, percebemos claramente que o livro de Jó não nos apresenta a explicação sobre o sofrimento, mas bem nos apresenta dizendo que justamente o sofrimento existe. E então, o sofrimento se apresenta no livro de Jó como uma realidade que existe, mas uma realidade que não está somente restrita a uma categoria de pessoas, mas pode atingir todo mundo. Criança, idosos, jovens, adultos, todo mundo pode passar pelo sofrimento. Então vamos ver, nós como cristãos, sabendo que o sofrimento é uma questão intrinsecamente ligada à vida humana, e como nós cristãos fazemos diante desse sofrimento? Qual é a nossa atitude? O que podemos fazer? Então aqui, nos apoiando sobretudo nas Sagradas Escrituras, principalmente no livro de Jó, percebemos que não podemos buscar a explicação sobre o sofrimento, mas precisamos olhar para as pessoas pelas testemunhas de fé que souberam lidar com essa questão de sofrimento sem perder a sua fé, nem acusar Deus sendo a causa de sofrimento. E uma das pessoas que queremos abordar de maneira excisiva é justamente Jó. Quem é Jó? Quem era Jó? Jó era um homem justo que vivia num país chamado Uz. Essa pessoa tinha muita riqueza, tinha muita descendência, tinha 7 filhos e 3 meninas. Mas também tinha mais de 7.000 cavalos, mais de 5.000 ovelhas e vários empregados ou servos. Mas de repente, um dia, toda essa riqueza que ele tinha, tudo acabou. E Jó viveu numa situação de desgraça inimaginável. E principalmente nesse tempo em que Jó viveu, um tempo em que permanecia a concepção segundo a qual uma pessoa rica é justamente uma pessoa fiel, abençoada por Deus. É uma pessoa pobre, é porque é uma pessoa infiel à vontade ou a Deus. Ou seja, tinha aquilo que se chamava a teologia da retribuição. Essa teologia da retribuição dizia: Deus recompensa os bons ou os justos e castiga os ruins ou os maus. Nesse sentido, Jó, que tinha muita riqueza, todo mundo dizia que uma pessoa reta era uma pessoa que tinha fé em Deus. De repente, tudo acabou. Num só dia, as ovelhas, houve uma
um relâmpago que acabou com todas as ovelhas. O povo vizinho invadiu o campo dele onde tinha os cavalos. Acabaram com os empregados e também com os cavalos. Saquearam tudo. E ao mesmo tempo, no mesmo dia, a família estava reunida numa festa na casa do filho mais velho de Jó. Mas de repente o vento veio, se abateu contra a casa e a casa desabou e todo mundo faleceu. Jó ficou sozinho, somente com a esposa. Foi uma desgraça total. Mas diante dessa desgraça, veja Jó, que perdeu toda a sua riqueza, os filhos, os empregados. Ele rasgou as roupas, se cobriu de cinzas e exclamou, louvando a Deus ao mesmo tempo: o Senhor me deu tudo e o Senhor tirou tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Veja uma fé incontestável, inabalável, diante de uma desgraça, mas ele continua louvando a Deus, sem perder a sua fé. Depois desse momento, alguns dias depois, Jó ficou com uma das doenças que na época era conhecida como sinal claríssimo de castigo de Deus, ou seja, uma doença que revelava o estado da alma de alguém, uma doença de pele. Jó sofreu daquilo que se chama a doença de úlceras. As úlceras foram as feridas que surgiram sobre o corpo dele. E na concepção do antigo Israel, era que uma pessoa que sofria desse tipo de doença mostrava que a alma estava suja a tal ponto que a sujeira se reflete na pele. Jó se encontrou nessa situação. Depois desse sofrimento tão cruel em que Jó vivia, a esposa de Jó disse: mas você acredita em que tipo de Deus? Você está sofrendo assim? Precisa amaldiçoar o seu Deus para que você morre? Para que você morra tranquilamente? Porque se Deus não é Deus. E Jó respondeu à sua esposa: minha querida, se nós aceitamos os bens que vieram de Deus, por que nós não podemos também aceitar os males? Veja bem, uma pessoa que permanece ainda firme na sua fé diante das provações. Jó se afastou da casa para não contaminar a sua esposa, foi viver numa solidão. Nessa solidão surgiram 3 amigos de Jó, que souberam que Jó estava passando um momento difícil, vieram para consolá-lo, para se solidarizar nesse momento de sofrimento. Eles passaram 7 dias, 7 noites, sem falar com Jó, só escutando Jó se desabafando. Isso é uma atitude muito importante, que também nós precisamos deixar as pessoas se desabafar, escutar as pessoas que sofrem, se solidarizar com as pessoas que sofrem. Depois desse momento de solidariedade com ele, infelizmente, essas pessoas, amigos, se tornaram como intérprete do sofrimento de Jó e acabaram ainda piorar a situação de Jó, acusando-o de ser uma pessoa que estava enganando o povo, dizendo que era uma pessoa reta, mas na verdade ele estava pecando. Então esses amigos de Jó disseram: Jó, você nos dizia, nós pensávamos que você era uma pessoa reta, que temia Deus, mas agora veja essa doença sua, revela claramente que você pecou. É Deus que está te castigando. E Jó disse: eu estou sincero, honesto, não pequei. Mas insistiram a tal ponto que Jó
acabou também desafiando Deus. Porque me parece quando a dor chega a um nível, a gente acaba também até se lamentando, se queixando. Jó disse, desafia Deus e disse: Deus, clamo para ti e tu não me respondes. Eu insisto e não te importas comigo. Veja bem, Jó se encontrou numa situação de um sofrimento que parecia não ter saída. É a mesma coisa que a gente podemos perceber em Jesus na cruz, quando nós lemos o Evangelho de Mateus. Escutamos que Jesus, diante de um sofrimento extremo, se exclamou, mesmo na sua língua materna: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Olha, o sofrimento, me parece, diante do sofrimento, a gente acaba se queixando, até acaba ficando pensando que Deus nos abandonou, enquanto Deus não abandona. Aqui, Jó se encontra diante de um silêncio de Deus. Deus não responde, mas o silêncio de Deus não significa que Deus não está presente, ou o silêncio de Deus não manifesta a ausência de Deus. Aí, diante desse momento de sofrimento, Jó acabou ficando numa situação de desespero. Mas por que essas pessoas acusavam Jó de ser o autor de sofrimento, ou era uma pessoa pecadora? E hoje em dia ainda muita gente pensa que o sofrimento, eles estão sofrendo porque Deus os castigou, ou porque eles estão pagando os seus pecados, enquanto não é assim. Graças a Deus, diante desse momento de sofrimento, surgiu o quarto amigo de Jó, que se chama Eliú. Ele veio desconstruir essa concepção que os três amigos de Jó vieram manifestar a Jó, pensando que Jó está sofrendo porque ele pecou. Mas esse diz: não é assim, as coisas não funcionam assim. Então, esse quarto amigo de Jó, o Eliú, diz: longe de Deus praticar o mal. Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não pratica a injustiça. Ele diz: na verdade, Deus não age de modo injusto. Sempre e nunca Deus viola o direito do ser humano. É isso nós mesmos encontramos na profecia de Ezequiel. Quando Deus fala pela boca do profeta, ele disse assim: será que eu quero a morte de um pecador ou de um injusto? Não. Eu quero que essa pessoa se converta nos seus caminhos maus. Eu quero que essa pessoa viva. É isso a grande vontade de Deus. Então, diante dessa consolação, desse quarto amigo, Jó parece ter um sopro que o impulsiona para justamente perceber, sentir a presença de Deus na vida dele. Então, Jó, nesse momento de sofrimento, ele descobre Deus de maneira clara. E aí ele declara ele mesmo, o Jó: eu falei sem entender. Portanto, ele está se lembrando de todas as queixas que ele tinha. Eu falei sem entender de maravilhas que superam a minha compreensão. Deus, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora que meus olhos te veem, pois eu me retrato e me arrependo. Olha bem, a partir do sofrimento de Jó, ele agora percebe a presença de Deus, que mesmo sofrendo, Deus estava presente.
É a mesma coisa quando Jesus se exclamou, depois dessa exclamação de meu Deus, por que me abandonaste? No final, o que Deus disse? Entre as tuas mãos, ó Pai, eu entrego meu espírito. É um sinal claríssimo que é um reconhecimento da presença de Deus no momento de sofrimento. Ou seja, como falei no início, o sofrimento pode ser uma oportunidade. Os teólogos falam um lugar teológico onde a pessoa se encontra com Deus. Percebe que mesmo nesse momento difícil, Deus está presente. Mas isso precisa da fé. É a fé que pode deixar alguém perceber Deus, o sentir a presença de Deus mesmo no momento de sofrimento, como foi o caso de Jó. Jó passou por todo tipo de desgraça, nunca acusou Deus, nem perdeu a sua fé. Mesmo quando a gente vê a vida dos primeiros cristãos, foi a mesma coisa. Os mártires da nossa igreja nunca perderam a fé. Para dizer que, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui a questão de sofrimento, só nós podemos viver um momento de sofrimento quando nós temos fé. E a fé é como o escudo de um cristão. Como os militares têm escudo, os policiais. Nós cristãos, a fé é sempre aquilo que pode nos ajudar a ultrapassar os momentos de desgraça. É isso, Jesus repetia isso muitas vezes para as pessoas que procuravam a cura. Ele dizia, a tua fé te salvou, vai em paz. Portanto, queridos irmãos, nós somos convidados hoje a repensar a nossa fé. Como nós pensamos? Como nós acreditamos? Em que Deus? E quando nós sofremos, como nós fazemos? Será que nós acusamos Deus? Pensamos que Deus que está nos castigando? Se nós pensamos assim, porque algumas vezes a nossa fé não está bem enraizada em Deus verdadeiro. Então, nós vimos que os momentos difíceis podem ser uma oportunidade para nós de nos converter, mas também uma pessoa que não tem fé pode se tornar uma situação que deixa qualquer essa pessoa se revolta contra Deus. Mas para nós cristãos, precisamos sempre pedir a graça da fé, como Jó teve uma fé inabalável. Por isso, eu acabo essa partilha com vocês, refletindo sobre também a situação que nós estamos passando, que nós não percamos a fé, que nós continuemos firmes, olhando para muitas pessoas, muitas testemunhas de fé que conseguiram lidar com o sofrimento sem ficar desesperada, nem acusar Deus ser a fonte ou a causa do sofrimento delas. Por isso, irmãos e irmãs, essa palestra, essa fala minha, eu convido todos vocês a ler o livro de Jó para entender como o sofrimento nós podemos viver com o sofrimento sem perder a nossa fé. A fé é importantíssima para ultrapassar ou superar o nosso sofrimento.